Paz do Senhor Jesus para a amada igreja, amém? Glória a Jesus. Abra sua Bíblia comigo em 2 Timóteo. Eu estou um pouquinho rouco. Eu sempre peço para Deus, para mim não ficar aqui cantando, né? Mas não adianta. Aí a voz vai embora. Ontem nós tivemos um culto abençoado aqui dos homens aqui, foi um mover tremendo. E quando a gente está na mão do Espírito Santo, né, a gente tenta segurar, mas o Espírito Santo dá uma pegada na gente assim de vez em quando, dá uma chacoalhada na gente. E eu fui para casa rouco, acordei umas 3 vezes de madrugada com a garganta arranhando. Aí venho aqui para Santa Ceia, em vez de eu ficar quieto, fico aqui cantando de novo. Fui para casa com a garganta arranhando, aí já estava eu aqui querendo cantar de novo. E a garganta só vai indo embora. Mas Deus está nesse lugar, amém, irmãos? Deus está falando muito. Deus usou muito aqui o nosso pastor Renê e a nossa pastora Natália e confirmou a mensagem que Deus colocou no meu coração. Eu quero dividir com os irmãos. 2 Timóteo capítulo 3. Mensagem muito simples que o Senhor está nos trazendo hoje. Na verdade, a meditação de um outro texto me trouxe até aqui. E daqui nós vamos voltar depois para um outro texto. Se você achou, diga amém. 2 Timóteo capítulo 3, vamos fazer uma leitura a partir do versículo número 1. Diz assim, deixa eu só prender aqui que está voando tudo, irmão. Sabe, porém, isto que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo a aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afaste-te, porque deste número são os que introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nércias, carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. E como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também estes resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e repobros quanto à fé. Não irão, porém, avante, porque a todos será manifesto o seu desvario, como também o foi daqueles. Tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, caridade, paciência, perseguições e aflições, tais quais me aconteceram em Antioquia, em Icônio e em Listra. Quantas perseguições sofri, e o Senhor de todas me livrou. E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Mas os homens maus e enganadores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que fostes inteirado, sabendo de quem tem aprendido. Repita comigo esse versículo. Tu, porém, permanece naquilo que aprendestes e de que fostes inteirado, sabendo de quem
o tens aprendido. Amém. E que desde a sua meninice sabe as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a Escritura, divinamente inspirada, é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Capítulo 4. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instem a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes com toda a longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a boa obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Posso ouvir um amém nessa noite? Glória a Jesus. Pai querido, essa é a tua palavra, Deus. Palavra a qual tu colocaste ao meu coração, Senhor. Uma palavra que tu falaste comigo de uma forma simples. Eu pretendo transmitir para os meus irmãos e também para mim nesta noite. Essa palavra que tem poder, palavra que cura, palavra que salva, a palavra que liberta. Palavra de Deus, a qual praticada, conseguimos alcançar a nossa vitória, a nossa salvação. Porque nela tem poder dos santos. E essa palavra que por muito sangue foi derramado durante toda a história da igreja, ela se encontra aqui, e por isso estamos alegres e felizes, porque temos à disposição essa palavra maravilhosa. E aqui, Pai querido, estou eu diante da tua igreja para ministrar através do teu Espírito Santo. Me usa para a tua igreja dos santos, e que toda a honra e toda a glória seja dada a ti, que eu desça e diminua, para que o Senhor cresça e apareça. Amém? Glória a Jesus. Irmãos, eu estava meditando em um outro texto, nós já vamos nele depois. Pretendo ser breve, e toda vez que eu falo isso demora, né? Mas eu pretendo ser breve mesmo, porque é muito simples. E o Senhor falou comigo, pergunta para a minha igreja qual tem sido o comportamento dela nesses últimos dias. A gente vai olhar aqui uma orientação de Paulo para Timóteo. Paulo, no próximo capítulo, ele já vai começar a encerrar a carreira dele. Ele vai dizer, combati o bom combate, né? Acabei a carreira, não é isso? Me ajuda aí, irmãos. Hã? Quem quer combater o bom combate? Os dias, eles estão, como foi dito aqui no início, eles estão sendo trabalhosos, irmãos. A pastora Natália citou aqui a realidade de que dificilmente vamos encontrar pessoas que ainda o Evangelho não chegou até eles. De alguma forma chegou até eles. Às vezes a gente vê jovens morrendo, jovens no tráfico, alguns jovens na droga, morrendo. Eu quero te dizer algo, de alguma forma o Evangelho chegou para ele. Porque não morre nenhuma criatura sem que o Evangelho chegue até ele. E quando a gente se depara com pessoas que tiveram alguma experiência com Deus, e pasme o que eu vou falar, muitas delas, às vezes vão por culpa em Deus. Vão dizer que, por que Deus está fazendo isso comigo? E a Bíblia vai dizer, de que se queixa o homem? E está entendendo? Diga amém, por favor. De que se queixa o homem, a não ser dos seus próprios pecados, deleitos? São atitudes que tomamos no decorrer da nossa vida, que nos leva a frustrações muitas das vezes. Às vezes um relacionamento que não está bem, às vezes é uma situação profissional, sabe, uma falta de empenho nossa no passado. Às vezes foi decisões que tomamos e mergulhamos em um relacionamento antecipado
que nos obrigou a trabalhar e não tem, aí vem aquela desculpa, né, que não tem tempo mais para fazer um curso. Às vezes entramos nas drogas, no alcoolismo, sabe, no adultério, e a gente se queixa demais e murmura e fala: Deus, por que isso tudo está acontecendo? E às vezes a gente espera uma resposta de Deus, mas a resposta, ela está bem clara, sabe, no nosso dia a dia. Se alguma coisa aconteceu na minha vida e na tua vida até o dia de hoje, ou de bom ou de ruim, foi por conta de decisões que tomamos. Algo que nós tomamos como decisão em algum dia na nossa vida. E eu tenho certeza que Deus abençoou muitos que estão aqui. Posso ouvir um amém? Porque você um dia tomou uma decisão certa de ir por esse caminho, como o pastor René falou aqui. Sabe, não vai por esse caminho, vai por esse caminho. Quem crê que Deus fala, irmãos? Deus fala, irmão. Então, se você conseguiu alguma vitória, se você conseguiu alguma bênção, se você conseguiu algo tremendo de Deus por uma decisão certa que você tomou, glória a Deus e aleluia por isso. Mas se você está passando por algum momento de dificuldade, eu quero te dizer hoje, nesta noite, foi uma decisão errada que você tomou. Nós tomamos em algum momento. Entenda uma coisa, irmãos, às vezes a gente fica jogando na conta de Deus o porquê que as coisas estão acontecendo, quando na verdade Deus não vai me impedir e te impedir de tomar decisões erradas. Ele jamais vai fazer isso. Ele vai te orientar. Dá uma meditada em Deuteronômio 28, irmãos. Lá está a bênção e a maldição, e ele vai te dar uma dica: escolhe, pois, a bênção. Ele vai dar uma dica, que é uma dica melhor do que essa. Será que Deus ele vai ter que se materializar aqui na terra e pegar a gente pela mão e direcionar a gente para algum lugar? Será que há a necessidade disso, irmãos? Quem crê que o Espírito Santo habita em nós? Quem crê que o Espírito Santo está neste lugar, nesta noite? Quem crê que o Espírito Santo está nesta igreja? Quem crê que o Espírito Santo está na tua vida, irmãos? Não precisa se materializar para que as coisas aconteçam. A palavra de Deus está aqui, nos orientando todos os dias. Paulo está orientando Timóteo. Existe um povo em volta deles que, se deixar, o evangelho fica distorcido. Irmãos, eu não gosto de falar isso, mas é uma realidade. Pouquíssimas igrejas estão mantendo o padrão divino dentro dela. Já se misturaram, já se corromperam, líderes se corromperam, trouxeram o mundo para a igreja, quando na verdade era a igreja que tinha que estar saqueando o mundo, tinha que estar tirando as pessoas perdidas no mundo, sabe, propagando o reino, sabe, do evangelho de Cristo, o reino de Deus, propagando, sabe, a palavra de Deus, chamando as pessoas, sabe, para o evangelho de Deus, o evangelho de princípios, o evangelho de valores. Quem está me entendendo, diga amém. Mas quando a gente olha ao nosso redor, e a cada semana, irmão, escuta o que eu estou falando, a cada semana escutamos algo de alguma igreja, de algum líder, de algumas pessoas que se corromperam, se perderam, que trouxeram para dentro da igreja coisas que não agradam a Deus. E eu fico perguntando, eu estava conversando com o irmão esses dias, eu fico perguntando: irmão, será que Deus está lá? Será que Jesus realmente... Porque hoje em dia o homem ele só vai tomando as suas decisões. Irmão, eu escutei algo ontem absurdo. Houve uma mudança de liderança em uma determinada denominação. E aí, eles fazem um rodízio. Eu não vou ficar citando nomes aqui. Eu quero que você entenda o que está acontecendo, que está dentro do tema. E lá tinha pessoas que já estavam fazendo os seus trabalhos. As irmãs lá, no evento com as irmãs lá, no seu ministério. Outro irmão lá dentro do ministério de louvor. O outro lá numa liderança determinada. Aí chega um determinado líder, não faz reunião, muda tudo,
e ele abre a boca e diz: aqui é do meu jeito. Quem quiser fica, quem não quiser pega a carta e vai embora. Irmão, eu olho para Jesus aturando Pedro, irmão. Eu olho para Jesus aturando Judas, roubando ele 3 anos. Dando a oportunidade de ele se salvar. E eu creio, isso aqui sou eu que creio, que se Judas fosse na cruz, antes de Jesus morrer e pedisse perdão, Jesus liberava o perdão para ele. A igreja não é nossa. Zelamos por ela, cuidamos dela, tratamos ela, mas não é nossa. A igreja, ela ainda é de Jesus. Quem está me entendendo, diga amém, por favor. Ela é, ela era, ela é, e até o dia que ele vier buscar, será dele. Não é de homem. Pastor, onde o senhor está tentando chegar com essa informação? As pessoas estão saindo dessa igreja. Estão se perdendo, irmão. Escuta. Não são ovelhas que estão saindo por sua vontade própria. São ovelhas que estão sendo expulsas por pastores. Por líderes. Por pessoas que não deixam Jesus ser Jesus da igreja. E qual é a nossa oração, pastor? Para que Deus direcione essas pessoas. Porque, irmãos, o que mais tu vai ouvir por aí quando tu vai evangelizar alguém? Eu estava no ministério, e lá foi feito isso, e lá foi feito aquilo. Ou me expulsaram, ou então a pessoa, eu não tinha como ficar naquele ambiente. É a igreja de hoje, irmão. Por outro lado, a gente vai ver pessoas que querem estar na igreja. Só para tomar posse daquilo que Jesus pode dar. E Jesus dá, amém, irmão? Só que Jesus, ele não quer você por aquilo que ele quer te dar, não. Ele quer você por inteiro, para ele ser teu Deus. As pessoas entram na igreja, enquanto o ego está sendo massageado, tudo é perfeito. Mas quando há o confronto, eu quero dizer algo nesta noite, a palavra de Deus me confronta e te confronta todo o santo dia. Sempre foi assim, não vai mudar. Quem quer receber as orientações de Deus e a direção de Deus, dá glória. Só não sair da linha. Toda vez que tu sair da linha, toda vez que o trem sai do trilho, tomba. Vou repetir. Toda vez que o trem sai do trilho, tomba. Tem acidente. Então, o que o trem tem que fazer? Tem que andar na linha. Crente, nesta noite, ouça a voz do Senhor. Ande na linha. Ande na direção que Deus te der. E as pessoas vêm para a igreja. E quando começa a ser confrontada através da palavra, não querem mais se ambientar naquele local. Eu vou ter que falar isso. Pessoas com dons, sabe? Irmão, Deus derrama dons nos dele, amém, na terra. Porque Deus quer que a obra seja concluída, irmão. Temos propósito de Deus nessa terra, nós não nascemos por um acaso. O dom que Deus derramou para você é para uso do reino do Senhor. E aí as pessoas chegam em ambientes e querem fazer do jeito que elas querem, quando Jesus quer orientar para que pegar o dom dessas pessoas, para que a obra seja perfeita. Porque a obra ela é perfeita não é porque nós somos bons, a obra é perfeita porque Ele é bom. A obra ela não é perfeita porque somos capacitados, a obra é perfeita porque o capacitado vai nos capacitar a fazer.
Eu não sei fazer direito, ele orienta. Eu até tenho dom para onde eu vou, e ele orienta. Quem está entendendo, diga amém, por favor. É assim que funciona. É assim que funciona. Então Paulo aqui está com muita experiência instruindo Timóteo. Vai acontecer isso, cara, vai acontecer isso aqui. Vai acontecer isso aqui. Essa situação aqui vai acontecer. E ele vai dizer para Timóteo, deixa eu ver se eu acho aqui. Verso 13, vai dizer, mas os homens maus e enganadores irão de mal a pior, enganando e sendo enganado. Verso 14, tu porém, permanece. Fala para o irmão que está do teu lado, permanece. Fala de novo que ele não ouviu, permanece. Olha o que a palavra de Deus diz, tu porém permanece naquilo que aprendestes e de que fostes inteirado, sabendo de quem o tens aprendido. Jesus é na tua vida, irmão? Posso ouvir um glória a Deus? Tu tem aprendido com Jesus, irmãos? O Espírito Santo tem instruído a tua vida, irmãos? Então permanece. Tem alguma dificuldade nisso? Não. Por que Paulo está dizendo para ele permanecer? Paulo está dizendo para ele permanecer, porque a todo instante na minha vida e na tua vida vão surgir situações para tirar a gente do foco. Para tirar a gente da direção, para tirar a gente, sabe, daquilo que Deus quer fazer. Tem gente, irmãos, que está pertinho, mas está muito perto de botar a mão na bênção, mas por causa de uma palavra torta, por causa de uma direção do inferno, deixa de tomar posse daquilo que Deus está colocando. Está pertinho, está com a mão na maçaneta, meu pastor. Está assim, ó. É só abrir a porta e tomar posse do que tem. Mas uma palavra faz recuar. Uma circunstância faz a pessoa ter medo. Vou ter que falar isso aqui. Tem gente, diácono João Paulo, com medo de abrir a porta, porque tem medo do que vai estar lá do outro lado. E Deus está mandando abrir. Tem medo do que está para ser feito. Alguns devem estar dizendo, deve ser muito grande a obra de Deus na minha vida. Deve ser terrível a obra de Deus na minha vida. E Deus está falando com pessoas aqui nessa noite. Vai nessa tua força, varão valoroso. Eu sou contigo. Abre essa porta. Porque a porta que Ele colocou para você abrir, Ele já destrancou ela. Porque a porta que Ele abre, ninguém fecha. E a porta que Ele fecha, ninguém abre. E tem gente deixando de abrir a porta que está destrancada e está forçando porta fechada que Deus já mandou não ir nela. Glória a Deus. Fala comigo assim, permaneça. Tem que permanecer, irmão. Um dos maiores segredos de um cristão é permanecer na posição onde Deus o colocou. Eu vou repetir. O maior segredo de um cristão é permanecer na posição que Deus colocou. Tem gente que Deus encaixa numa direção certinha, coloca o camarada ali e fala, fica aí, porque já já algo vai acontecer. Mas tem gente tá igual Saul, sem paciência. Está querendo fazer o que não foi levantado para ser feito. Está tão apressado para as coisas acontecer, que não está esperando aquilo que Deus organizou ser feito. Fala para o irmão que está do teu lado, espere em Deus. Saul é assim, irmão. Está ali. Aí vai sacrificar, e ele não foi levantado para sacrificar. Samuel estava a caminho. Samuel está demorando. Tem gente que está assim, Deus está demorando a fazer. Sabe, tem gente que está assim, Deus está demorando a agir na minha vida. Deus está demorando. Tem gente que está com o espírito de Sara, tentando antecipar aquilo que Deus já prometeu. Quem está entendendo, diga amém, por favor. Fala, o mistério é contigo. Fala para o meu que está do teu lado, o mistério é contigo. Fala assim, Deus não precisa da sua ajuda. Ele precisa da sua obediência.
Tem gente querendo ajudar Deus. Nós não vamos ajudar Deus, Deus que vai nos ajudar. Amém? Então, Timóteo está seguindo a orientação. Por quê? Não está corrompido. O povo ao seu redor está corrompido. Aqui, ó, capítulo 3. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Paulo está dizendo para ele, tu vai ter trabalho, cara. Deus está falando com pessoas aqui nessa noite, tu vai ter trabalho. Deus falou comigo quando eu estava meditando, você vai ter trabalho. Por que eu vou ter trabalho? Por que você vai ter trabalho? Porque a gente vai esbarrar nisso aqui, ó. E nós já vivemos com isso, porque haverá homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. E Paulo vai dizer, destes se afaste. Tem gente insistindo com quem é ingrato. Tem gente insistindo com quem é presunçoso, tem gente insistindo com quem é avarento, e Deus está falando para pessoas aqui nessa noite, ei, eu cuido de tu e cuido deles, ei, eu toco em tu para fazer algo em você e vou tocar neles. Tem gente se desgastando à toa. E Paulo vai dizer, tempos trabalhosos. Irmãos, eu tenho muito cuidado de falar isso aqui, porque às vezes eu escuto algumas piadinhas. Mas Jesus está voltando, irmão, não dá mais tempo de ficar brincando, não. Porque a gente fala isso hoje, sabe, meu amigo, às vezes a gente fala isso, e algumas pessoas que já estão afastadas um tempo falam assim, eu estou ouvindo isso desde garoto. A Bíblia vai dizer, meu xará, que o homem pecou por falta de? E ninguém quer conhecer mais nada hoje, irmão. O pastor René falou aqui que as pessoas querem Jesus, mas ninguém quer conhecer Jesus. As pessoas querem tudo que Jesus pode dar, mas ninguém quer conhecer Ele. As pessoas querem Deus, mas ninguém quer andar com Deus. O pastor Jardel falou hoje aqui, sabe, na Santa Ceia, o mistério de Enoque. O mistério de Enoque, qual foi o mistério de Enoque? Se a Bíblia não fala muito de Enoque, foi andar com Deus. Tem alguma dificuldade de compreender isso? Quem está entendendo, diga amém. Por que houve um mistério com ele? Porque ele andou com Deus. Quem quer ir morar no céu, na eternidade com o Pai? Tem que andar com Deus, irmãos. Tem que andar. Em um determinado momento, eu preguei isso aqui recentemente. Jesus vai trazer uma palavra dura, fala da carne, fala do sangue, aquele que comer minha carne, beber do meu sangue, e algumas pessoas, dura essa palavra. Quem pode ouvir? E aí a Bíblia vai dizer que esses discípulos, escute isso aqui, quem vai embora é discípulo, não é membro comum, é discípulo, é alguém que já andou com Jesus, já aprendeu alguma coisa com Jesus, sabe, já fez alguma coisa em nome de Jesus, quem está entendendo, diga amém. Eles vão embora. Aí sobra os 12. Aí Jesus vai perguntar, vocês também não vão embora, não? Porque Deus não trabalha com quem não quer andar com Ele, irmão. Eu vou repetir que eu acho que a igreja não entendeu. Deus não trabalha com quem não quer andar com Cristo. Quer mistério de Cristo, quer bênção de Cristo, quer milagre de Cristo, quer que as coisas aconteçam, ande com Cristo. Aí Pedro vai dizer, para quem iremos nós? Só tu tem palavra de vida. Posso ouvir um amém nessa noite? Eu vou fazer o que agora, depois que eu cheguei até aqui? Depois que Deus me colocou, eu estou falando de mim. Aonde Deus me colocou? Como eu posso agora andar sem Ele? Depois de toda a experiência que eu vivi. Depois de tudo que Ele fez e faz e vai fazer na minha vida ainda e na tua também, amém? Como eu posso retroceder?
E a Bíblia diz que Deus não tem prazer naquele que retrocede. Ele não se agrada de quem retrocede. Quem lembra do teu passado é o diabo. Ele vai sempre jogar na nossa cara o nosso pecado, o nosso erro. E isso vai, se a gente deixar, vai minar, vai frustrar, vai deprimir. Porque Jesus, Ele nunca vai tratar contigo pelo teu passado. Ele trabalha contigo no presente, te projetando para o futuro, irmão. Aí eu estava andando com Cristo e eu caí e eu vacilei. E Jesus está falando, minha mão está aqui, levanta de novo. Quem está entendendo, diga amém. Quem está entendendo, diga amém, por favor. E Ele te pega, e Ele te limpa, e Ele te restaura, e Ele fala, anda comigo de novo. E você vai começar a andar, porque Ele vai sempre tratar contigo de presente para futuro. Ele nunca vai jogar na minha cara e na tua cara aquilo que a gente fez ou deixou de fazer. Glória a Deus, igreja. Então, Paulo está instruindo Timóteo. Paulo está dizendo para Timóteo, eu vou partir, cara. Está chegando meu fim. Eu vou embora. Mas eu estou te instruindo. Timóteo, a mãe e a avó eram servos de Deus. Esse garoto, desde pequeno, ele escuta de Jesus, irmãos. Ele ouve falar de Deus. Paulo está dizendo para ele, permanece naquilo que tu foi instruído e de quem tu tem aprendido. A fonte de quem Timóteo tem aprendido é boa. Quem está entendendo, diga amém. Deus quer fazer eu e você fonte boa para a instrução para o próximo, irmão. Tem gente precisando, sabe, de uma palavra, como disse aqui o pastor René, de um abraço. Tem gente precisando, sabe, de uma orientação. Tem gente precisando de alguém que chegue lá e fale, rapaz, Jesus pode mudar, sabe, a trajetória da tua vida, pode mudar a tua família, pode mudar a tua casa, pode mudar a tua saúde. Paulo está instruindo Timóteo e Jesus está instruindo a igreja nesta noite, amém? Deus está falando comigo. Eu estou transmitindo a você, mas Deus está falando comigo nessa noite. Precisamos ser instrumento na mão de Deus para alcançar as pessoas, para alcançar vidas. Uma hora, irmãos, a gente está vivendo dias difíceis, irmãos. Se a gente não se posicionar como crente hoje, o que vai ser dos nossos filhos e netos? Já parou para pensar nisso, irmão? Já parado para pensar nisso? Se está ruim hoje, eu tenho que falar isso aqui. Eu sei que está gravando. Eu não vou mentir para vocês, irmãos. Vai melhorar nada, irmãos. Senão a palavra não se cumpre. Vai tudo apertar, o negócio vai ficar estreito. O negócio vai complicar. Os profetas já estão falando, Deus está separando os bodes das ovelhas. Deus, em outras palavras, Deus está falando, eu quero ver quem está comigo mesmo. Tem gente, desculpa que eu vou falar, eu tenho que falar isso aqui. Estou com problema no trabalho, fulano está me perseguindo. Tu não sabe o que é perseguição, irmão. Dá um pulinho na China, em alguns lugares da África, que você vai ver o que é perseguição. Vê o que o Islã faz com os missionários. Vai ver o que é perseguição. Vai estudar a história da igreja, você vai ver o que é perseguição. Pessoas sendo jogadas no Coliseu para ser devoradas por leão. E aí, vai negar Jesus? Isso é perseguição. Perseguição é dar ordem para fechar a igreja. Perseguição é matarem pessoas porque estão pregando o nome de Jesus. Isso é perseguição. Isso é perseguição. Desculpe que eu vou falar e eu tenho que falar isso aqui, irmãos. Não dá mais tempo de meninice no Evangelho do Senhor. Não tem mais como. Acabou o tempo da meninice. Em outras palavras, Jesus está dizendo para a igreja, na nossa nação, principalmente nos dias de hoje, ei, acabou a meninice. Ou tu é,
ou tu não é. Ou tu serve ou tu não serve. Ou você está dentro ou você está fora. Na verdade, não tem como adorar dois senhores. Um dia eu estou aqui na igreja e outro dia eu estou lá fora. E Jesus está falando, eu quero você por inteiro na minha mão. Eu não quero mais você decidindo para onde tu quer ir. Eu quero você indo para onde eu te mandar ir. Para onde eu te direcionar. Eu não quero mais você fazendo o que você quer. Eu quero você fazendo o que eu quero. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Posso ouvir um amém nessa noite? Se a vontade dele é boa, perfeita e agradável, você entregou a vida para Jesus, por que você quer fazer tudo do teu jeito? Deixa eu sair daqui, irmãos, que eu pensei que ia ficar 10 minutos aqui. Eu acho que eu já estou 1 hora. Abre a sua Bíblia aí. Para me encerrar. Salmo 73. Foi lendo esse salmo que Deus me levou a Timóteo. Salmo 73. Todos acharam? Vou fazer igual fiz no Timóteo, vou fazer uma leitura. Diz assim, versículo 1. Verdadeiramente, bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Quanto a mim, os meus pés quase que se desviaram. Pouco faltou para que escorregassem os meus passos. Pois eu tinha inveja dos soberbos, ao ver a prosperidade dos ímpios. Porque não há apertos na sua morte, mas firme está a sua força. Não se acham em trabalhos como outra gente, nem são afligidos como outros homens. Pelo que a soberba os cerca como um colar, vestem-se de violência como de um adorno. Os olhos deles estão inchados de gordura, superabundam as imaginações do seu coração. São corrompidos e tratam maliciosamente de opressão, falam arrogantemente. Erguem a sua boca contra os céus e a sua língua percorre a terra. Pelo que o seu povo volta aqui e águas de copo cheio se lhe espremem. E dizem, como sabes, Deus? Ou, há conhecimento no Altíssimo? Eis que estes são ímpios e todavia estão sempre em segurança e se lhes aumentam as riquezas. Na verdade, que em vão tenho purificado meu coração e lavado as minhas mãos na inocência, pois todo dia tenho sido afligido e castigado cada manhã. Se eu dissesse, também falarei assim, eis que ofenderia a geração dos teus filhos. Quando pensava em compreender isto, fiquei sobremodo perturbado. Verso 17. Até que entrei no santuário de Deus, então entendi eu o fim deles. Olha para mim um pouquinho. Isso aqui é Asaf, irmãos. Asaf, pode-se dizer que foi se não foi um dos maiores levitas que pisaram nessa terra. Esse camarada viveu os tempos de glórias da adoração verdadeira a Deus. Quem está entendendo, diga amém. Muitos de nós, às vezes, pensamos que estamos adorando a Deus, e Deus está falando que Ele está em busca de verdadeiros adoradores, amém? Eu não estou trazendo adoração só para o louvor, não, irmãos, porque adoração não é só louvor. Adoração é todo o teu ser entregue ao Senhor, todo o teu sentimento. E esse camarada viveu os melhores momentos da adoração, do louvor. E eu digo isso porque ele era o camarada que era o regente de todos os levitas. E ele andou com Davi, irmãos. E Davi era um grande rei, mas era um grande tocador de harpa, era um bom levita.
era um bom ministro de louvor. Esse camarada viveu as maiores glórias. Ele viveu o tempo de Davi, também um período de escassez e perseguição a Davi. Ele vivenciou o momento de Salomão assumindo o reino. E Salomão vai dizer para Deus que... Deus pergunta aí, o que você quer, Salomão? E Salomão, se fosse eu e você, ia pedir dinheiro. O que você quer, Cleiton? Eu quero riqueza para me poder ajudar os irmãos. Eu quero que o Senhor me faça rico para me ajudar os centros de recuperação, para me ajudar as famílias. Aí Salomão fala, eu quero sabedoria para cuidar desse povo que o Senhor colocou na minha mão. Quem está entendendo, diga amém. Às vezes a gente deixa de pedir sabedoria para cuidar do povo dentro da nossa casa, irmãos. Tem que falar isso aqui. A gente está pedindo salvação dentro de casa, a gente está pedindo cura dentro de casa, a gente está pedindo, sabe, uma porta aberta dentro de casa, mas a gente não consegue pedir sabedoria para cuidar dos de casa. Aí Salomão diz, me dá sabedoria. Aí Deus dá sabedoria a ele. Segundo os teólogos, foi o mais sábio que pisou nessa terra. O camarada não tem guerra. Estuda lá. O camarada faz alianças, o camarada recebe presentes, ele vai fazer, sabe, porque Davi quer construir o templo, e Deus fala, não, é seu filho que vai construir, e Davi vai lá e prepara os primeiros materiais, e a Salomão agora assume, começa a construção, e é um templo maravilhoso, é algo grandioso, é algo poderoso, e Asaf está vivendo esse tempo. Salomão põe tudo que tem de melhor, sabe, para adoração a Deus, e Asaf está vivendo isso. Asaf está vivendo os melhores tempos de louvor no período de Davi, no período de Salomão, só que agora Asaf está aqui no Salmo 73, dizendo que os pés dele quase que escorregou. Asaf está dizendo aqui que está tendo, não sou eu que estou falando, lá nos versículos anteriores, você vai meditar, você vai ver, ele vai dizer que teve inveja dos ímpios. Irmãos, crente de Deus, para de olhar para o ímpio, porque o ímpio não é padrão para a tua vida. É que fulano, eu escuto isso de crente, irmão. Como é que pode fulano? Comprou carro zero, comprou a casa que o cara comprou. Irmãos, ele tem coisas materiais, você tem algo espiritual dentro de tu. O que eles carregam, eu brinco com isso aqui, dá para dar uma distraída, né? Quem vive pensando nas coisas materiais, não é descendente de Cristo, é descendente de egípcio. Os egípcios lá, os faraós, eles jogavam tudo no túmulo, o tesouro deles, né? Eles acreditavam que quando ele ressuscitasse, o tesouro deles iam estar lá e eles iam dar sequência, bobão. Tem um monte de gente usando o tesouro deles até hoje. Tem descendente de Cristo aí, irmão? Irmãos, eu sempre falo isso aqui, tu nasceu pelado, irmão. Tu não nasceu com chave de carro, tu não nasceu com conta bancária gorda, tu não nasceu com chave de casa, quem está entendendo, diga amém, por favor. Tu nasceu pelado, nu, e tu não vai levar nada. Fala para o irmão baixinho do teu lado aí, fala para ele aí baixinho assim, ó, fala para ele, você veio sem nada, e tu não vai levar nada. Sabe, a gente tem que pregar isso para as pessoas. Você que vai atrás de Jesus por aquilo que Ele pode te dar. Ele pode até te dar, irmão. Mas o que Ele quer que você receba é Ele. Ele quer que você receba Ele. Quem quer receber Cristo hoje? Receba Ele. Seja dele, se doe para Ele. Se entregue para Ele. Se humilhe diante dEle. Aí Asaf está com inveja do ímpio. Asaf está no seu momento revolte. Crente revolte. Vou uma palavra para você aqui nessa noite. Se conserta com Jeová, irmão. Crente revolte. Não quero mais. Não vou fazer mais. Eu estou por aqui com Deus. Cuidado, irmãos. A nossa sorte é que tem muita graça de Deus. A nossa sorte é que tem muita misericórdia de Deus. A nossa sorte é que tem muito amor de Deus, irmãos.
E Deus está tentando fazer a gente entender. Eu vou dizer de novo, Deus não vai se materializar aqui para dizer o que vai ser feito. Deus está querendo saber se você está entendendo o que Ele está te orientando a fazer. Asaf tem que entrar no santuário. Fala para o irmão que está do teu lado, entra no santuário. Eu vou encerrar aqui. O santuário tem 3 partes: o pátio, o lugar santo e o lugar santíssimo. 3 partes: o pátio, o lugar santo e o santíssimo lugar ou lugar santíssimo, aonde entra o sacerdote. Sabe o que o Espírito Santo estava falando comigo? Sabe por que Asaf está com essa visão? Asaf está com essa visão, meu pastor Renê, porque ele está fora do santuário. Eu vou repetir, que eu acho que a igreja não entendeu. Sabe por que Asaf está com essa visão? Porque ele está fora do santuário. Tem gente se prendendo às experiências que viveu com Deus, achando que só essas experiências vão levar ele para outro nível. Tem gente que já nem percebeu, já está fora do santuário. Já está fora, diácono. Está achando que tem Deus, mas está fora do santuário. Quem é Asaf? Homem de Deus. Quem é Asaf? Asaf é um camarada super abençoado. Quem é Asaf? É um dos maiores levitas, cheio de experiência com Deus. Quem é Asaf? É um camarada tremendo, mas está fora do santuário. E fora do santuário a gente vai ver tudo que não presta. Fora do santuário a gente vai ter inveja. Fora do santuário a gente vai se irritar. Fora do santuário a gente vai perder o propósito. E Deus está chamando a igreja hoje: volta para o santuário. Quer ouvir de Deus? Vem para o santuário. Quer aprender de Deus? Vem para o santuário. Quer ficar edificado em Cristo? Volta para o santuário. Não interessa se tu vai ficar no pátio, se tu vai ficar no lugar santo, ou se tu vai ficar no lugar santíssimo. Não interessa onde tu vai ficar. Volta para dentro do santuário. Tem ambiente que Deus prepara para mim e você estar. Tem gente querendo ouvir Deus fora do santuário. Sabe, é o Cristo em casa. Não, aqui eu ouço. O que adianta tu ouvir? Não é quando eu sou contra. Ouve um louvor, ouve um vídeo, ouve uma palavra. E aí? E na hora de praticar? Tu vai praticar com quem, irmão? Quem está entendendo, diga amém, irmão. Tem um monte de gente aí que já não tem mais pastor, já não tem líder. Aí sai por aí, vai. Vou falar, irmão. Vai monte. Visita a igreja, entrega rolo aqui, para mim não é rolo, é papel higiênico. Entrega rolo lá, aí entrega uma visão não sei aonde, aí tu pergunta: tu é de que igreja? Eu não tenho igreja. Irmão, volta para o santuário. Volta para o santuário. Volta para o ambiente de adoração. Tem gente que está quietinho no seu canto, esperando Deus fazer tudo, fala: Deus é comigo. Deus fala: eu sou contigo. O problema é que você não é comigo. Eu sou contigo o tempo todo, tu só está até aí porque eu sou contigo. O diabo não te levou porque eu sou contigo. Até aqui eu ainda estou contigo. O problema é você ser comigo. Quem quer ser com Jesus aí? É o que está faltando para a minha vida e para a tua vida. A gente ser dele. Não é só procurar ele ou só se chegar perto dele, não. É ser dele. Tem gente que até chega até ele. Aí quando ele está no ambiente, ele começa a orientar, ele começa a dizer o que tem que fazer, aí a pessoa recua. Ou seja, recuou, não é dele. Quem está entendendo, diga amém, por favor. E Asaf agora vai entrar dentro do santuário e vai dizer: agora eu entendi o fim deles. Por que Asaf está falando isso? Porque eles podem ter o que for, mas eles não têm o que eu tenho. Eles podem se mostrar para os outros, eles podem aparecer para os outros, eles podem ter riqueza, mas eles jamais vão ter o que eu tenho. Eu queria que se levantasse. O segredo do crente não é o que você faz, irmão. O segredo do crente é o que tu carrega.
Fala para o irmão que está do teu lado. O segredo do crente não é o que você faz, é o que você carrega. Porque aquilo que você faz, você só faz porque aquilo que está dentro de tu, que é o Espírito Santo, te capacita para fazer. Por isso que tu faz bem. Você pode até não fazer melhor que o outro. Irmão, tem gente que prega mais que eu nem sou pregador. Tem gente que é um pastor melhor do que eu. Tem gente que louva melhor do que eles, sabe? Mas Deus usa eles, Deus me usa, Deus te usa. Ainda que o outro tenha mais capacidade de fazer, mais formas de fazer, Deus quer te usar. Porque não é o que você faz, é o que tu carrega. É o que está dentro de você que faz a diferença. É o que está dentro de mim, é o que está dentro de você. Vai ter ambientes que nós vamos chegar, e eu quero ser profeta para a igreja nessa noite. Vai ter ambientes que você vai chegar, irmãos, e as pessoas vão dizer assim, foi dito isso aqui no início do culto, tu é diferente. Fala para o irmão que está do teu lado, você é diferente. Fala assim, você ainda nem entendeu, fala. Você ainda nem percebeu, mas fala assim, você é diferente. Sabe por quê? Porque eles não estão enxergando você. Eles estão enxergando o que está dentro de você. Amém? Deixa eu orar pela tua vida. Põe a mão no teu coração. Pai querido, essa é a tua palavra, Deus Santo. Retire de nós, Deus Santo, esse pensamento, Senhor, como de Asaf, de enxergar as coisas e de achar que o ímpio está sendo abençoado e ele não. Somos teus, Senhor. Nós entregamos a vida para Ti, pertencemos a Ti. Não é o que nós temos, Senhor, no exterior, mas é o que temos dentro de nós. Então continue a nos encher, Senhor, de Ti. Nos encher, Deus Santo, de todo o conhecimento, de toda a sabedoria, de toda a unção, força. Nos pega, Deus Santo, nos momentos de depressão, tristeza, nos momentos, Deus Santo, em que pensamos em parar e desistir, e nos traz de volta para a realidade, fortalece as nossas vidas, pega na nossa mão, porque sem Ti nós não conseguimos caminhar, Senhor. Sem as Suas direções não sabemos para onde ir, sem as Suas orientações não sabemos o que fazer, Senhor, mas sabemos que o Senhor tem direcionado os Teus aqui na terra. O Teu Espírito Santo habita em nós, habita neste ambiente, nesta igreja, na nossa casa. A Tua palavra diz que o Teu Espírito Santo é quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Eu sei que somos falhos, eu sei que se deixar por nós, nós vamos errar, Deus Santo. E por isso nós clamamos ao Teu Espírito Santo a nos convencer, a cuidar de nós, a não deixar que nós venhamos enfraquecer e desistir. Tem algo poderoso para acontecer nas nossas vidas, Senhor. Tem algo grandioso para ser feito. E eu tenho certeza que o Senhor vai nos fortalecer. Eu tenho certeza que o Senhor já está nos fortalecendo nesta noite, abrindo a nossa visão, aguçando os nossos ouvidos a ouvir a Tua santa voz, tentar entender, olhar adiante, tirar a nossa visão curta, mas nos mostrar uma visão ampla. Enxergar além do que já enxergamos, porque são essas coisas, Deus Santo, que vão edificando a nossa vida, são essas coisas que vai fazendo com que dia a dia nós vamos nos tornando mais fortes, que nós vamos avançando aos trancos e barrancos, em momentos de bonanças, em momentos de escassez, em todas elas, o Senhor vai nos impulsionando, arrasta-nos se for preciso, reboca a gente se for necessário, mas não desista de nós, Senhor. Perdoa as nossas falhas, perdoa as nossas atitudes, tire de nós toda a meninice e traga em nós o amadurecimento, Senhor. E que possamos, Deus querido, em nome de Jesus, suportar todas as dificuldades e agradecer ao Senhor, porque até aqui o Senhor nos ajudou. Até aqui o Senhor nos ajudou, e o Senhor ainda há de nos ajudar a avançar cada dia mais. Toma a Tua igreja, Deus Santo, e nos abençoe, em nome de Jesus.
Essa é a palavra de Deus. Aplauda o Senhor nesta noite, amém?